Aplicações para a vida. Primeiro, Diná saiu sem a bênção e a permissão dos pais. Estamos falando do vídeo de pecado de rebelião como feitiçaria. Jovem, adulto, velho, adolescente, a partir do momento que a pessoa sabe tomar as decisões e existe alguém acima dele ou dela, na família, na casa, no casamento, na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, dentro da igreja. Não faça as coisas sem o consenso daquele que tem uma liderança, uma responsabilidade pela sua alma. Diná saiu escondida, sem a permissão, sem a bênção do pai. Ela saiu sem proteção. Quem sai sem a bênção, quem faz algo, ainda que a intenção pode ser boa, pode ser simples, não precisa necessariamente ser uma intenção maligna, mas se saiu sem a bênção, sem o consenso, sem a permissão, uma pessoa sai para a maldição, porque sai sem estar protegida. A atitude de Diná, essa menina, causou um estrago na família, na descendência de Jacó. Essa é a primeira aplicação. Pais, líder, juventude. Eu vejo isso muito dentro da igreja. Líder do louvor, das mulheres, das crianças, do jovem, seja o que for. Eu quero fazer porque eu quero fazer. Não conversa com a liderança, não conversa com o líder, não conversa com o pastor. Aí o pastor vai chamar a atenção, vai procurar satisfação. Eles dizem assim: fiz com boa intenção e o pastor não deixa eu trabalhar. Fiz no trabalho para ajudar, mas o encarregado ou o chefe é chato demais. No fim, o líder está certo. A pessoa que não é subordinada a uma liderança, ele é obstinado, ele é prepotente e arrogante. Os filhos perderam-se o costume de ir em algum lugar e avisar os pais, e pedir uma benção para os pais, dizer: mãe, pai, eu estou indo naquele lugar. E às vezes quando o pai e a mãe diz não, o filho fica revoltado, rebelde, xinga, briga e acaba indo a si mesmo. Essa é a primeira aplicação para a vida que nós aprendemos aqui em Gênesis, no capítulo 34, que se aplica na igreja, na família, na casa, no trabalho, em qualquer questão, principalmente na igreja. A sua intenção pode ser boa, mas a sua liderança não está aí só para você chamar ele de pastor. Ele é um líder, ele deve ser pesquisado, conversado. Você tem que expor os planos e junto tomar as decisões, ok? Outra aplicação de Diná, dessa história de Diná em Gênesis 34. Satanás, ele usa de sentimentos, como ele usou de Siquém para Diná, para promover uma união que não convém. Guarde o teu coração, cuidado com os sentimentos. Salomão fala, de todas as coisas convém guardar o seu coração. Jesus, ele deixou isso muito claro quando ele diz que é dos nossos corações que sai o pecado, a maldade, as coisas malignas que nos ferem. E guarda o teu coração, porque por causa do sentimento de Siquém para Diná, ainda que o sentimento era verdadeiro, ele não é certo ou não era certo. Cuidado com os sentimentos, com quem você ama, com quem você gosta, com quem você tem uma afeição. Aquela pessoa pode ser uma maldição para a tua história. Outro ponto a ser aplicado na história de Gênesis, capítulo 34, desta filha de Jacó, o patriarca. Os filhos de Jacó, principalmente Simeão e Levi, cometeram o pecado de sacrilégio. O que é sacrilégio? É pegar algo que é sagrado e tornar comum. Quando eles ofereceram à cidade de Siquém o direito de circuncidar, com o pressuposto que eles iam casar, ou Siquém ia casar com Diná, o objetivo deles era usar algo sagrado para ferir eles e para os matar. Um pecado. O que é de Deus pertence a Deus. E Deus não tem a bênção para todas as pessoas, porque aqueles que não possuem um nível de fé e não têm Jesus como Senhor, não são participantes das coisas espirituais. O batismo, a ceia, a comunhão na igreja, a contribuição, o fortalecimento com a liderança, isso tem um resultado fundamental na tua história. Não pense que você pode pegar algo que é sagrado e oferecer a qualquer pessoa simplesmente porque você recebeu, o outro vai receber. Não é assim.
As coisas espirituais, elas começam pela fé. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem Jesus não pode receber todas as bênçãos que Deus tem para manifestar na terra. Esse é um princípio que nós devemos entender. Existem bênçãos do Senhor que elas são no nível natural, é para todo mundo, como o sol, a lua, as estrelas, a água, o ar que respiramos e a vida, mas existem conexões maiores que não é para qualquer pessoa. Existem pessoas que vão na igreja, não batizam, não tem Jesus como Senhor, não participam da ceia, não tem comunhão, não ajuda do ministério, não sustenta, não fortalece, não respeita a liderança, só vai na igreja por obrigação para receber um tipo de bênção, e quando vai, questiona Deus de todo mundo. Esse tipo de pessoa não pode ter um pacto e uma aliança. E Simeão e Levi tentou passar esse pacto que era exclusivo da nação de Israel para as pessoas, e pior, com a segunda intenção, que era de matar. Não faça isso, não jogue, disse Jesus, as pérolas para os porcos. Vamos então recapitular a consequência dessas atitudes de rebelião e engano que aconteceu na história do patriarca Jacó com a sua filha Diná e os seus irmãos. Jacó ficou com medo com que as nações ao redor pudessem vir guerrear e o perseguir, pelos seus filhos terem matado todos os homens de uma cidade. Ele teve que afastar a pressas e viajar para a casa do seu pai, que deveria ter ido há muito tempo antes. Podemos ver que os filhos de Jacó, principalmente Simão, ou chamado de Simeão, e Levi, eles foram punidos com a maldição do pai, onde o pai Jacó disse que eles eram homens que tomavam o seu próprio conselho, as suas próprias decisões, sem a bênção do pai. Por isso eles seriam espalhados, homens de guerra que não poderiam ficar junto, foram dispensados entre as tribos, perderam seus direitos, e entrou Judá, o seu irmão, na dominância das tribos de Israel, o qual veio o Senhor. Percebemos que Amós e o seu filho Siquém e todos os homens da cidade que esperavam nessa aliança de Diná e Siquém conseguir possuir as riquezas de Jacó, terminou que os homens da cidade foram mortos, assassinados, enquanto ainda estava com dores. E a Diná? O que aconteceu com a menina Diná? A história nos informa que ela passou os dias trancada pela grande vergonha na casa do seu irmão Simeão, e morreu sem ter um relacionamento, sem constituir uma família. Morreu de tristeza, sozinha, vergonha, de angústia e de depressão. E agora eu quero dizer uma coisa para você, que talvez pode chocar você, pode deixar você, nossa, eu quero te falar isso, porque eu, como pastor mestre Apolo, sou pastor porque eu lidero uma igreja, sou mestre Apolo porque eu tenho o ministério de mestre, Efésios 4:11, o Senhor chamou e deu alguns como dom para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Já fui muito odiado em Sete Lagoas porque as pessoas diziam que eu queria aparecer. Não é isso, não é esse assunto. Você pode acompanhar o vídeo sobre mestre no canal Pastor Mestre Apolo, eu explico melhor sobre isso. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Quando eu vi dentro da Bíblia, eu fiquei chocado. Livro de Gênesis, capítulo 31 e 13, diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora, Deus está falando para Jacó, agora, levanta-te, sai desta terra e vai para a terra da tua parentela. Antes de acontecer toda essa história em Gênesis capítulo 34, em Gênesis capítulo 31 e 13, Deus deu uma ordem para Jacó: levanta e vai para a tua casa, para a casa do teu pai. Porém, em Gênesis capítulo 33, do versículo 18 ao 19, olha o que diz: depois que voltou de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou na cidade, diante da cidade. Por 100 peças de prata ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, que ele ia ter o problema depois. Ele comprou, pai de Siquém, parte do campo em que ele estendeu a tenda, e ali ele levantou um altar para o Senhor.
Percebeu o que eu percebi? Entendeu? Estamos falando de pecado e rebelião como feitiçaria. Uma coisa que eu nunca vi falar, estou aqui ensinando você percebeu? Diná, no capítulo 34, cometeu um erro e não foge da responsabilidade, mas Jacó, o pai de Diná, cometeu um erro antes dela. Ele não podia ter acampado e parado em Siquém, porque Deus falou com ele: sai aqui, em Gênesis 31 e 13, e vai para a sua parentela. Mas em Gênesis 33, 18 ao 20, diz: ele parou, comprou um pedaço de terra na mão de Amor, o pai de Siquém, e permaneceu próximo a Canaã, onde ele não deveria. A desobediência de Jacó resultou posteriormente na curiosidade de Diná em conhecer a festa que havia em Siquém, porque ele estava morando próximo onde Diná estava, percebia que anualmente havia uma festa, e ela quis conhecer. Se Jacó não tivesse parado, como a Bíblia fala que Deus ordenou a ele não parar, provavelmente esta história não teria acontecido nem ali e nem em outro lugar. Responsabilidade minha, como pai, como líder espiritual, responsabilidade sua, nas nossas escolhas e nas nossas paradas da vida. Tome cuidado. Pastor, mas eu já parei, errei, eu já menti, já traí, já roubei, já matei, já xinguei, já falei mal dos meus líderes, dos meus pastores, dos meus pais, eu vivo sozinho, e eu já estou todo arrebentado. O que eu faço? Para agora de fazer isso. Pare agora, cancele o caminho de maldição, pare de praticar o mal, agora. Pare de viver o que você não recebeu ordem de Deus para viver. Que o Senhor me livra, eu, a minha casa, o Ministério Tempo da Salvação, o qual eu sou pastor responsável, que o Senhor te livre, o teu ministério, a tua casa, a tua família, mas as nossas atitudes podem refletir sobre as atitudes da nossa descendência. Que o Senhor apague as nossas iniquidades, que o Senhor tenha misericórdia de nós e afasta de nós o espírito enganoso. Mas é preciso falar isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que essa informação de sabedoria e de revelação tenha ajudado você, e a partir de hoje você possa orar agora, e eu oro por você e com você agora, dizendo: Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas paradas em rebelião, as nossas ações fora da ordem do Senhor. Nós não queremos agir errado mais, nos livra do engano e da morte, meu Deus, e não permita que a maldição alcance os nossos filhos e os nossos netos, os nossos ministérios e os nossos negócios. Pelo sangue de Jesus agora, pague as nossas iniquidades e abençoe a nossa casa, a minha, e deste homem, desta mãe, deste filho, deste pai, deste avô, avó que está me ouvindo agora. Eu clamo pelo sangue de Jesus aqui agora, sobre a nossa descendência, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Fica uma lição para que não venhamos tomar as nossas decisões pelo nosso próprio conselho, mas venhamos respeitar os nossos pais, nossas autoridades no trabalho, nossas autoridades distribuídas em cada setor do nosso mundo onde vivemos, ou do mundo que pertence a Deus e nós vivemos nele, e principalmente as nossas autoridades espirituais. Espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Se você tiver algo que possa acrescentar o conteúdo, deixa nos comentários, compartilhe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.